É muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de estruturas de pensamento. Cada um de nós, seres humanos, estamos dentro dessas 3 estruturas. Então, vamos começar a falar da primeira estrutura, mas antes disso, dê um like aqui para mim. Bom, vamos falar da primeira estrutura de pensamento. Essa estrutura de pensamento, ela vem mais ou menos assim, ó. A vida é uma luta. Eu tenho que matar um leão por dia. Eu sou um guerreiro. Quem nunca ouviu falar, né, de pessoas que até se gabam, né, dizendo que são guerreiras, que suportam inúmeras dificuldades e não sei o que e tal, e passam por várias dificuldades na sua vida, na sua família e não sei o que, e que venceram várias privações e tal, e tal, e tal. Essa primeira estrutura do pensamento, a ideia central dela é a ideia do sofrimento. Por que sofrimento? Porque nessa estrutura de pensamento, a pessoa só consegue as coisas com muita dificuldade, com muita luta, sofrendo bastante. E aí, você conhece pessoas assim, que têm essa estrutura de pensamento bem arraigada nas suas vidas? E será que você é assim também? Você tem essa ideia de que você é um guerreiro, uma guerreira, que está ali para conquistar as coisas com muito suor, com muita luta, com muito sofrimento? Pode falar para mim aqui nos comentários. Bom, vamos agora a uma estrutura de pensamento que também é muito comum, né? A gente vê isso direto, né? Muita gente pensa nesse segundo tipo de estrutura, que é aquele pensamento um pouco menos sofrido do que o primeiro, né? Mas tem as suas limitações. Vamos ver? Puxa, eu acho que esse mês vou conseguir quitar todas as contas. Olha, eu acho que vai até sobrar um dinheirinho para guardar na poupança. Olha, esse ano eu vou trocar de carro. Eu consigo viajar uma vez por mês para a casa da titia. Esse é um pensamento que traz uma palavra que faz muito sentido para essas pessoas que têm essa estrutura de pensamento. A questão aqui, o que importa é ter uma vida confortável. O que importa é ter segurança. Então, aqui a pessoa consegue trocar de carro a cada 3 anos ou a cada 5 anos. Ela viaja de vez em quando, né? Nas férias, ela sai de férias e consegue dar umas viajadas aí por perto, né? Pegar um trechinho de estrada, né? A pessoa consegue ter algumas conquistas patrimoniais, né? Consegue financiar a casa, né? Consegue ter comprar um terreninho, né? Consegue adquirir algumas coisas com um certo sacrifício, mas nem se compara à estrutura 1, né? Aqui a ideia central é um pensamento
acomodado e conformista. Por quê? Porque é um pensamento que traz limitações. A pessoa avança até chegar num nível de conforto necessário que ela vai adquirir os seus bens, vai adquirir uma certa estabilidade financeira e nada mais. Bom, vamos à estrutura de pensamento número 3. A estrutura de pensamento 3 retrata uma vida incrível, retrata uma vida de abundância, uma vida repleta de conquistas, repleta de novidade, repleta de coisas boas. A estrutura de pensamento 3 retrata uma vida vibrante, abundante e cheia de intensidade. Aqui existe uma busca constante por autoconhecimento e gratidão em todas as situações. Vamos dar uma olhada como é que funciona isso? Eu consigo tudo o que eu quero. Eu não desisto dos meus objetivos. Tudo é possível para mim. Tudo está ao meu alcance. Eu sou capaz de vencer todos os desafios. A vida simplesmente flui de maneira fácil e natural. Essa é a estrutura de pensamento número 3. A ideia central aqui é abundância. É um tipo de pensamento que é grato por todas as coisas que a pessoa passa. É um tipo de pensamento que traz muitas conquistas. Também traz momentos não tão bons, momentos de dificuldades, mas a pessoa não foca no problema, ela foca no resultado. O olhar dela está sempre naquilo que ela quer, no resultado. Se você tem essa estrutura, coloca aqui nos comentários, estrutura 3. Comenta aí, quero ver. Agora eu quero falar sobre as consequências de cada uma das estruturas. Vamos à consequência da estrutura 1, que é aquela primeira que eu falei do sofrimento, né? Que a pessoa ela consegue algumas coisas, mas com muita dificuldade. Bom, a consequência de ter esse tipo de pensamento é que aqui a pessoa tem uma ideia de merecimento distorcida. O que significa isso? Que para ela só importa as coisas que vêm de forma difícil, de forma suada. Para conseguir as coisas só através de muita luta, muito sofrimento. Bom, agora a consequência da estrutura 2, né, que retrata aquele pensamento conformista, né, aquele pensamento acomodado, né? A consequência vai ser que a pessoa ela vai chegar num certo nível e vai estagnar. Então, não existe aquele nível de satisfação interior. Por quê? Porque aqui existem apenas resultados medianos. O problema aqui é quando a pessoa começa a questionar por que o fulano tem uma vida melhor que a dele. Por que o fulano consegue as coisas fáceis e ele não? Por que o fulano trabalha 3, 4 horas por dia e ele tem que trabalhar 10 horas por dia? Aqui começa a vir alguns questionamentos importantes. Aqui a coisa começa a complicar, né? Porque os resultados não são tão satisfatórios. Geralmente a pessoa
não faz aquilo que dá satisfação a ela. Então, ela simplesmente não tem aquela vontade de crescer. A consequência agora do pensamento de estrutura número 3. Aqui é o seguinte: haverá desafios, é abundância, né? Pensamento de crescimento. Então, haverá desafios, mas todos eles serão superados. Haverá situações de certa instabilidade, sim, mas como a pessoa busca por autoconhecimento, ela tem uma estrutura muito melhor organizada para lidar com essas situações. Agora conta para mim, quais dessas 3 estruturas você tem escolhido para sua vida? E se você pudesse mudar de uma para outra, qual seria? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa aquele like, se inscreva no canal e vai me seguindo nas redes sociais, acompanhe esse canal para que você consiga mudar as estruturas do seu pensamento. É um processo longo, mas funciona. Você consegue mudar qualquer tipo de estrutura, qualquer tipo de crença que você tenha na sua vida. Mas leva tempo, leva um certo tempo. É isso aí, um abraço.